Let's open up our Bibles to Romans 3. Vamos abrir nossas Bíblias em Romanos 3. Up to this point, we've been laying a foundation in order to understand this text. Até esse momento nós estabelecemos um fundamento a fim de entender esse texto. Now we're going to look at this text. Agora a gente vai olhar para o texto propriamente dito. So let's begin reading in verse 23 and read through verse 27. Então vamos ler de novo do verso 23 até o 27. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde, pois, a jactância? Foi de todo excluída. Por que lei? Das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Let's pray. Vamos orar. Father, I come before you in the name of your Son. Pai, eu venho na tua presença no nome do teu Filho. Father, you search the hearts and minds of all of us. Pai, sonda os corações de todos nós aqui. There's nothing hidden from your sight. Senhor, não há nada escondido da tua vista. Father, you know our frame, that we are just dust. Senhor, tu conheces a nossa estrutura e sabe que somos pó. And that apart from your Son, we can do nothing. E que a parte do teu Filho não podemos fazer nada. For the sake of your Son's glory, I pray that you help us. Por amor da glória do teu Filho, eu peço que o Senhor nos ajude. For the sake of your people, I pray that you would help us. Por amor ao teu povo, eu peço que o Senhor nos ajude. Help me to speak clearly Senhor, me ajude a falar com clareza, and boldly. com intrepidez. Open up the heart and mind of the hearer. Senhor, abre o coração e a mente de quem ouve, do ouvinte, That the word might truly take root and grow. para que a tua palavra realmente crie raízes e cresça, That your people might bear fruit unto eternal life. e que o teu povo produza frutos para a vida eterna. Lord, all is vain unless you work among us today. Senhor, tudo é vão a não ser que o Senhor trabalhe em nós hoje. In Jesus' name, Em nome de Jesus, amen. amém. For all have sinned. Pois todos pecaram. The word is amartano in Greek. A palavra em grego é hamartano. It means to miss the mark Significa errar o alvo, or to fall short of something. ou ficar aquém de um objetivo. Let's say that I had a target in the back of this auditorium. Vamos supor que nós tivéssemos um alvo lá no fim desse auditório, And I pull back my bow and I shoot my arrow. e eu envergasse o meu arco para atirar a flecha, And I do not hit bullseye. e eu não acerto bem no centro. The very center I do not hit. O centro do alvo eu não consigo atingir. That is to fall short. Isso é ficar aquém. It is to err or stray. Isso é errar ou desviar-se. And that's what every one of us has done. E isso é o que todos nós fizemos. But don't think it is simply a mistake on our part. Mas não pense que é simplesmente um erro da nossa parte. All sin is rebellion against God. Todo pecado é uma rebeldia para com Deus. It manifests hostility to God. Ela manifesta hostilidade para com Deus. And it is worthy of God's judgment. E esse pecado é digno do juízo de Deus. All have sinned. Todos pecaram. But then it says, and fall short of the glory of God. Mas o texto continua dizendo, e carecem da glória de Deus. Now what does that mean? O que isso significa? In much of contemporary preaching, it's interpreted this way. Na pregação contemporânea da maioria, esse verso é interpretado da seguinte forma:
God has a wonderful plan for your life. Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida. And because of your sin, you're not attaining that wonderful plan for your life. E por causa do seu pecado, você não está atingindo esse plano maravilhoso de Deus para a sua vida. That idea may be in the text. Essa ideia pode até estar no texto, but it is very minor. Mas ela é pequena. It's not the principal meaning of what Paul is saying here. Não é o sentido principal do que Paulo está dizendo aqui. It's not about you. Não tem a ver com você. It's about God. Tem a ver com Deus. What does it mean? O que significa essa expressão? All have sinned and fall short of the glory of God. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Look in Romans chapter 1. Vá para Romanos capítulo 1. Look in verse 21. Veja verso 21. For even though they knew God, porquanto tendo conhecimento de Deus, that's you, esse é você, they did not glorify him as God, não o glorificaram como Deus, or give thanks, nem lhe deram graças, but they became futile in their speculations and their foolish heart was darkened. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Professing to be wise, they became fools. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. And exchanged the glory of the incorruptible God. E mudaram a glória do Deus incorruptível for an image in the form of corruptible man. Em semelhança da imagem de homem corruptível. So what does it mean that you have fallen short of the glory of God? Então o que significa que nós carecemos da glória de Deus? That even though you knew God, é que mesmo conhecendo a Deus, you did not give him glory. Você não lhe prestou glória. Nor give him thanks. Nem lhe deu graças. But you exalted yourself above him. Mas você se exaltou acima dele. And worshipped self over God. E adorou a si próprio ao invés de Deus. Now many of you have heard this Romans chapter 3:23 preached many times. Muitos de vocês já ouviram vários sermões sobre Romanos 3:23. But you've never heard anything like this. Mas vocês nunca ouviram algo desse tipo. We have to be very careful of contemporary interpretations. A gente tem que tomar muito cuidado com algumas interpretações contemporâneas. That do not hold to the context. Que não se atentam para o contexto. Now, let me just share with you something. Deixa eu compartilhar uma coisa com você. As you know, Romans 1 goes on to talk about terrible sins against God. Como você sabe, Romanos 1 continua falando de pecados terríveis perante o Senhor. It talks about God's entire created order being twisted and perverted. Fala de toda a ordem criada por Deus sendo pervertida e torcida. Paul focuses on the sin of homosexuality. Paulo foca no pecado da homossexualidade. And then he goes on in verse 28. E aí ele continua no verso 28. And he said, again, just as they did not see fit to acknowledge God any longer. E diz assim, e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, God gave them over to a depraved mind. O próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável. To do things which are not proper. Para praticarem coisas inconvenientes. And then 29 through 31 he begins to describe some of these sins. E aí do verso 29 ao 31 ele começa a descrever alguns desses pecados. Now here's the important thing. Agora escute a parte importante. In the West, no Ocidente, in your culture, na sua cultura, and in my culture, e na minha cultura, these things are prevalent. Essas coisas prevalecem. All these sins are found in abundance. Todos esses pecados são encontrados em abundância. And they are increasing every day. E eles crescem e se multiplicam a cada dia. Now here's where people misunderstand the text. Agora, eis o lugar, o momento em que as pessoas não compreendem o texto, elas interpretam erroneamente. They look at all these sins. Elas olham para esses pecados todos. They see them in their culture. Ela observa esses pecados na cultura. And they say, because of this, God is going to judge us someday. Por causa desses pecados, Deus vai nos julgar um dia. That's not true. Não é verdade? That's not what Romans is teaching. Não é o que Romanos está ensinando. It's teaching the opposite. Romanos está ensinando o oposto.
If you see these sins in your culture, Se você vê esses pecados na sua cultura, it's because God has already judged your é culture. porque Deus já julgou a sua cultura. Because of the great and primary sin that your culture has already committed. Por causa do principal pecado que a sua cultura já cometeu. What is the great sin of culture? Qual é o grande pecado da cultura? Although they knew God, Embora conhecessem a Deus, they did not honor him as God or give thanks. eles não honraram a Deus nem lhe deram graças. So what is God's response? Então qual é a resposta de Deus? He judges them. Ele os julga. How does he judge the culture? Como é que ele julga a cultura? He turns the culture over to its own wicked heart. Ela entrega a cultura para o seu próprio coração mau. And in the end, what is the result? E no final qual é o resultado? Twisted, perverted, violent people. Pessoas torcidas, pervertidas, violentas. That's what it means when he says they have fallen short of the glory of God. É isso que ele quer dizer quando ele fala que eles carecem da glória de Deus. Now let's go back to verse 23. Agora volta para Romanos 3:23. In the midst of humanity's sin, Em meio ao pecado da humanidade, God is doing a work of redemption. Deus está fazendo uma obra de redenção. He is calling out a people for himself. Ele está chamando um povo para si. But how can this people be made right with God? Mas como é que esse povo pode ser tornado justo perante o Paul Senhor? has already proven that it's not through works, Paulo já falou que não é por obras, that it must be a work of God. que tem que ser uma obra de Deus. Look in verse 24. Veja verso 24. Paul is now talking about the Christian. Paulo está falando agora do cristão. Now I have to say something. Eu tenho que dizer uma coisa. He's talking about the real Christian. Ele está falando sobre o cristão verdadeiro. That's very important to understand. Isso aqui é muito importante de entender. There are many people today who call themselves Christian, Há muitos que se chamam cristãos hoje who em are dia, not Christian. que não são cristãos. There are many people who call themselves evangelical, Tem muitos que se chamam evangélicos, who are not que evangelical. não são evangélicos. How do you know if you're Christian? Como é que você sabe que você é um cristão? You will know them by their fruits. Vós os conhecereis pelos seus frutos. Salvation is by faith alone. Salvação é pela fé somente. But those who have truly believed have been regenerated by the Holy Spirit. Mas aqueles que verdadeiramente creram foram regenerados pelo Espírito They have Santo. become new creatures Eles se tornaram novas criaturas, with new affections. com novas afeições. And those affections drive them to live a godly way. E essas afeições, elas os movem a viver de uma maneira piedosa. Now he says the Christian has been justified. Aqui é dito que o cristão foi justificado. This is a legal term. Esse é um termo legal. The moment the person believes in Christ, No momento em que uma pessoa crê em Cristo, God legally declares them to be right with him. Deus legalmente os declara justos perante Ele. And he treats them as right with him. E Ele os trata como justo diante dele. So now we are justified before God. Então nós agora somos justificados perante Do you Deus. understand that? Você entende isso? Absolutely right with God. Que nós somos tratados e declarados absolutamente justos perante Every Deus. sin paid for. Todos os pecados pagos. And God's disposition is fixed toward us. E a disposição e o favor de Deus agora é direcionado para conosco. He loves us immutably. Ele nos ama imutavelmente. Because his love toward us is not founded upon our works, Porque o amor dele para conosco não é fundamentado nas nossas obras, but upon the perfect and finished work of Christ. mas sobre a obra terminada, consumada de Cristo. Let me go back to the relationship between faith, Deixe-me voltar ao relacionamento entre a fé, our position in God in Christ, nossa posição em Cristo para com Deus,
and a changed life that is evidence. e uma mudança de vida que é a evidência. I want to use an illustration from a man who has mentored me for many years. Eu quero usar uma ilustração de um homem que tem me mentoreado no decorrer dos anos. Charles Leiter. O Charles Leiter. Charles Leiter. I want to give you an illustration. Deixa eu dar uma ilustração para vocês. At the end of your 4 years in college, Ao fim dos seus 4 anos de faculdade, you have to take your final physics class. You're a physics major Vamos or a sup- math major. imagina que você vai estar fazendo matemática. And you Você- have to you have to take this final course. E você tem que fazer esse último curso. It is the most difficult course in the university. É o curso mais difícil da We're universidade. talking about high physics, high mathematics. Estamos falando de matemática e física do mais alto nível. So there's only 10 students in the class. Então só tem 10 alunos na classe que sobraram. Five of them are physics majors. 5 são da física. They love physics, Eles amam física, but they're terrified. mas eles estão com medo. Then there are 5 math majors in the class. Mas aí tem 5 que estão se formando em matemática. They hate physics, Eles odeiam física, but they have to take the class. mas eles têm que fazer a aula de física. The professor walks in. Aí o professor entra na sala. He looks terrifying. Ele também está meio aterrorizado. He looks at them. E ele atemoriza os He alunos. says this: E ele diz o seguinte: 10 of you. 10 de vocês. You've made it this far. Vocês chegaram até aqui. It must mean that you are truly, truly good students. Deve ser que vocês são muito, muito bons alunos. That you've worked hard for 4 years. Que vocês trabalharam muito bem nos últimos 4 So now anos. here's what we're going to do. Então, eis o que nós vamos fazer agora. You all have a perfect score. Vocês todos tiraram 10. One of the physics majors says, "What?" Aí um dos que estão se formando em física pergunta assim: o quê? And the professor says, "You have a perfect score." E aí o professor repete: você ganhou um 10. From the first day, A partir do primeiro dia. all of you have a perfect score. Todo mundo a partir do primeiro curso tem 10. The physics majors are so full of joy. Aí os que são de física ficam cheios de júbilo. You mean we've got a perfect grade? Você quer dizer que nós tiramos 10? And all we have to do is enjoy the material? E tudo que a gente tem que fazer é simplesmente aproveitar a matéria? We can learn this Nós podemos realmente aprender isso aqui without any fear of failing? sem o medo de falhar? I mean, we can study this stuff that is so dear to us A gente pode estudar isso que é tão precioso para nós without any fear of failure? e sem temer falhar na matéria? And he says, yes. E aí o professor fala assim: sim. They are so elated. Aí eles estão assim tão jubilosos. They take their textbooks. Aí eles pegam lá o seu livro-texto, They hold them to their chest. eles seguram próximos do seu They coração. walk out of the class. Eles saem da classe And they say, let's go study. e eles falam assim: vamos lá estudar. And then the math majors say this. Aí os da matemática falam o seguinte: You mean we get a perfect score? você quer dizer que nós temos o 10? No matter what we do? Não importa o que nós fizermos? And the professor says, yes. O professor fala sim. They're full of joy. Aí eles estão cheios de júbilo. They stand up, Eles se levantam and as each one of them is walking out of the class, e à medida que cada um sai da classe, they throw their textbook in the garbage can. eles pegam o seu livro-texto e jogam no lixo. And that's the difference between truly Christian people and truly false converts. E essa é a diferença entre verdadeiros convertidos e falsos convertidos. The truly born again person, A pessoa que verdadeiramente nasceu de novo, they say, it's all of grace. é tudo pela graça, elas dizem. My position is fixed. A minha posição perante Deus foi consertada. No matter what I do, He loves me. Não importa o que eu fizer, Ele vai me amar. Well, if that's the case, Se esse é o caso, I want to serve Him more. eu quero servi-lo mais. I want to know Him more. Eu quero conhecê-lo mais. I want to be like Him. Eu quero ser como Ele. But the carnal evangelical church member, Mas o membro carnal de uma igreja evangélica, he said, you mean it's free? ele diz assim: você quer dizer que é de graça? You mean
It's not based on my works? Significa que não é baseado em obras? Well, then let us sin so that grace may abound. Então vamos pecar para que a graça seja mais abundante. That is the difference between those who are truly justified and those who are deceived. Então essa é a diferença entre os que são verdadeiramente justificados e aqueles que ainda estão mortos. Now it says being justified as a gift by his grace. Agora aqui fala justificados gratuitamente. This is Verso 24. This is redundant. Isso aqui na verdade é meio redundante. It's almost as if Paul is saying justified as a gift. É quase como se Paulo fala assim, ó, sendo justificados gratuitamente por sua graça. Now the phrase as a gift. E a redundância tá como se dissesse assim, presente do presente, né? The phrase as a gift. A frase gratuitamente comes from the Greek word dorean. Vem da palavra grega dorean. This word is used somewhere else in the New Testament, in the Gospel of John. E essa palavra é usada num outro contexto do Novo Testamento, que é no Evangelho de João. It deals with a prophecy regarding the Messiah. Diz respeito a uma profecia concernente ao Messias. It says, "They hated me without a cause." Eles me odiaram sem motivo, diz o texto. So the Messiah is saying, they hated me without a cause. Então o Messias diz, eles me odiaram sem motivo. He never gave anyone a cause to hate him. Jesus nunca deu motivo para as pessoas o odiarem. Would you agree with that? Você concorda com isso? Did Jesus ever sin? Jesus já pecou alguma vez? No. Não. Did he ever give anyone a reason to hate him? Ele já deu alguma razão para as pessoas o odiarem? No. Não. That's the same word used here. É a mesma palavra usada aqui. God justified us. Deus nos justificou, even though we never gave him a reason to justify us. Embora nós nunca tenhamos dado a Deus uma razão para ele nos justificar. We only gave him a reason to condemn us. Nós só lhe demos razões para ele nos condenar. But instead of condemning us, he justified us. Mas ao invés de nos condenar, ele nos justificou. Because of Christ. Por causa de Cristo. Do you see that? Você percebe? Nothing can we claim. Nada nós podemos alegar. The Christian is the only one who can say. O cristão é o único que pode dizer that he is going to heaven. Que ele vai para o céu. And yet not be boasting. E não vai se vangloriar. And that is the difference between Christianity and all the other religions of the world. E essa é a grande diferença entre o cristianismo e todas as outras religiões no mundo. If you ever have to take a comparative religion course, se você em algum momento tiver um curso sobre religiões comparadas, it can be very complicated. Pode ser muito complexo. There are a lot of religions. Tem muitas religiões. But if you ever have to take that course, mas se você tiver que fazer um curso desse algum dia, you need to take it from me. Você tem que fazer esse curso de mim. Eu tenho que ser o seu professor. Why? Por quê? Because I make it really easy. Porque eu torno esse curso muito simples. Because in reality there are only two religions in the world. Porque na verdade só existem duas religiões no mundo. Religion of works, religião de obras, and a religion of grace. E uma religião de graça. And true Christianity is a religion of grace. E o verdadeiro cristianismo é uma religião de graça. Let me give you an example. Deixa eu dar um exemplo. You go to a Jewish man. Você vai para um judeu. An Orthodox Jew. Você chega junto de um judeu ortodoxo e você faz uma pergunta. If you die, where will you go? Se você morrer, para onde você vai? He may say, I'll go to paradise. Talvez o judeu ortodoxo diga, eu vou para o paraíso. You ask him why. Aí você pergunta para ele por quê? He will say, I love the Torah. Ele vai dizer assim, eu amo a Torá. I love the law of God. Eu amo a lei de Deus. I am a righteous man. Eu sou um homem correto. I have done the works of God. Eu fiz as obras de Deus. You say, okay. Aí você diz, tá bom. Then you go to the Muslim. Aí você chega para o muçulmano. If you died right now, where would you go? Se você morrer agora, para onde você vai? Paradise. Ele fala, paraíso. Why? Por quê? I love the Quran. Porque eu amo ao Corão. I'm obedient man. Eu sou um homem obediente. I have made the pilgrimages. Eu fiz as peregrinações. I have given the prayers. Eu me dediquei às orações. I am a faithful man. Eu sou um homem fiel. Okay. Tá bom. Then you go to the Christian. Aí você chega no cristão. The real one. O verdadeiro cristão. And you say, sir, if you died right now, where would you go? Aí você pergunta para ele assim, senhor, se você morrer agora, para onde você vai? He says, I would go to heaven. Ele fala assim, eu vou para o céu. Why? Aí ele fala, por quê?
In sin was I conceived, and in sin was I born. Em pecado me concebeu minha mãe, eu nasci na iniquidade. I have broken every law of my God. Eu quebrei todas as regras do meu Deus. And I am only worthy of the strictest condemnation. E eu sou digno apenas da condenação mais severa. And you stop him. Aí você para e interrompe a fala dele. Sir, I don't understand. Senhor, não estou entendendo o que você está me dizendo. The other men I understand. Os outros homens eu entendo. They're going to heaven because of their virtue and their merit. Eles estão indo para o céu por causa das suas virtudes, dos seus méritos. They're going to heaven because God owes them. Eles estão indo para o céu porque Deus deve isso a eles. But you say you're going to heaven. Mas você diz que está indo para o céu. And yet you claim to have no virtue or merit of your E own. você alega que você não tem mérito ou virtude nenhuma. How will you be going to heaven? Como é que você vai para o céu? And then the Christian smiles. Aí o cristão sorri He says this: e diz o seguinte: I am going to heaven eu vou para o céu based upon the virtue and the merit of another. baseado na virtude e no mérito de outro. Jesus Christ, my Lord. Jesus Cristo, meu Senhor. That is the difference between true Christianity and every other religion in the world. Essa é a grande diferença, a verdadeira diferença entre o cristianismo e todas as outras religiões no mundo. All glory and honor and praise to Christ. Toda glória, honra e louvor a Jesus Cristo. But that is one of the reasons why men hate Christianity. Mas essa é uma das razões pelas quais os homens odeiam o cristianismo. Now just think about this for a moment. Pense nisso um pouquinho. Wouldn't you imagine that a man would hate a works religion? Você não imaginaria que talvez o homem odiasse uma religião de obras? Because it would enslave him. Porque ela o aprisionaria. It would give him an impossible task. Porque daria a ele uma tarefa impossível. But he loves that kind of religion. Mas na verdade ele ama esse tipo de religião. Why would he hate a religion of grace? Por que ele odeia uma religião de graça? One reason. Uma razão. He has to humble himself. Ele tem que se humilhar. He has to acknowledge what he is. E ele tem que reconhecer quem ele é. And a religion of grace will not permit him to be God. E uma religião de graça não permitirá que ele seja Deus. A religion of works permits him to lord it over God. Uma religião de obras faz com que ele se assenhorie de Deus. What do I mean? O que eu quero dizer com isso? If you are believing in a works religion, se você crê numa religião de obras, you are believing the lie that Satan gave from the beginning. Você está crendo na mentira que veio desde o início da humanidade. You will be God. Vocês serão deuses. Now what do I mean? O que eu quero dizer? Let's say that you owe me $1,000. Imagine que você deve a mim $1.000. Who's in control? Quem está no controle da sua ação? I am. Eu estou no controle. You owe me. Porque você me deve. You have to pay me. Você tem que me pagar. I'm in control. Eu estou no controle da situação. That's what works religion is saying to God. É isso que a religião de obras está dizendo para Deus. I'm a righteous man. Eu sou um homem correto. I've done everything right. Eu fiz tudo direitinho. You now owe me. Você, Deus, me deve. I'm in control. Eu estou em controle. Do you see? Está percebendo? But the religion of grace Mas a religião de graça demands that a man say just the opposite. Exige que um homem faça o contrário. Lord, Senhor, I have no argument. eu não tenho argumento nenhum perante o Senhor. I have nothing to offer. Eu não tenho nada para te oferecer. Nothing to pay for my crimes. Nada para pagar pelos meus crimes. But Lord, Mas Senhor, look to Calvary. olhe para a cruz do Calvário. There's my payment. Lá está o meu pagamento. Look to Christ. Olhe para Cristo. There is my virtue. Lá está a minha virtude. Look to Christ. There is my merit. Olhe para Cristo. Lá está meu mérito. Nothing in my hands I bring. Não trago nada nas minhas mãos. But only to the cross of Christ I cling. Mas eu me apego somente à cruz de Cristo. That's Christianity. Isso é cristianismo.
Now he says, being justified as a gift by his grace, O texto fala sendo justificados gratuitamente por sua graça, through the redemption which is in Christ Jesus. mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Estamos lendo o verso Then he goes 24. on to say in 25, E aí no verso 25, whom God displayed publicly as a propitiation in his blood through faith. a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé. First of all, I want to look at the phrase in Christ Jesus. Primeiro eu quero olhar para a frase em Cristo Jesus. We don't have time right now, Não temos tempo agora, but later on, go over to Ephesians chapter 1. mas posteriormente vá lá para Efésios 1. Agora não. You will see that Paul uses this phrase so many times. Você vai perceber que Paulo usa essa frase tantas In the vezes. first 14 verses, Nos primeiros 14 versos, over and over and over. ele repete de novo e de novo e de novo essa In frase. Christ, Em Cristo, in the beloved, no amado, in him, nele. everything that we have Tudo que nós temos is only in Christ. sempre é em Cristo. Only in Christ. Somente em Cristo. I had a young man come up to me one time after preaching, Uma vez um jovem se aproximou de mim depois da pregação. and he said, "You're right, brother Paul. Ele falou assim para mim: meu irmão Paulo, você está certo. Jesus is all we need." Jesus é tudo que nós precisamos. I said, "Young man, Eu falei para ele: jovem, Jesus is all we have. Jesus é tudo que nós temos. He's not just all we need. Ele não é só tudo que nós precisamos. He's all that we have. Ele é tudo que nós temos. Outside of him, Fora dele, we have no relationship with a God. gente não tem relacionamento com Deus. Outside of him, we have no hope. Fora dele não há esperança qualquer. Outside of him, there is no life. Fora dele não há qualquer vida. He is everything. Ele é tudo. And when a preacher gets up in the pulpit, E quando um pregador chega no púlpito, if he truly is a man of God, se ele é verdadeiramente um homem de Deus, the one he is going to put before you is Jesus a Christ, pessoa que ele vai apresentar a você é Jesus Cristo, above all things. acima de todas as coisas. And if you are truly Christian, E se você é um verdadeiro cristão, that is what you will desire. é isso que você vai desejar. Like the Greeks that came to see Jesus. Como os gregos que vieram a ver a Jesus, They said, "Sirs, we would see Jesus." eles falaram assim: senhores, falaram para os apóstolos, nós queremos ver a Jesus. That is the heartbeat of every Christian. Essa é a batida do coração de todo I want crente. to know Eu Jesus. quero conhecer Jesus. I want to know more of Jesus. Eu quero conhecer mais de Jesus. I want to understand what he's done for me Eu quero entender o que ele fez por mim, in order to worship him. a fim de adorá-lo. Outside of him there is nothing. Fora dele não há nada. Paul makes it very clear in the book of Romans chapter 5. Paulo deixa isso muito claro no capítulo 5 de Romanos. There are two spheres. Existem duas esferas. You are either in Adam or in Christ. Ou você está em Adão, ou você está em Cristo. In Adam, Em Adão, there is only condemnation and death. só há morte e condenação. In Christ, there is justification and life. Em Cristo só há justificação e vida. And we become in Christ E nós nos tornamos em Cristo. by faith. Nós passamos a estar em Cristo pela fé. By faith and faith alone. E fé somente. Now, there are two words here that I want to point out that are extremely important. Duas palavras aqui muito importantes no nosso texto que eu gostaria de destacar. The word redemption. A palavra redenção. There are some words in the Bible Tem algumas palavras na Bíblia that I think we should only pronounce with a trembling lip. que eu acho que a gente só deveria dizer com um lábio tremendo, né, de temor, Because they are so precious. porque são palavras tão preciosas. Sometimes I hear people, Às vezes eu ouço as pessoas dizendo they say, assim, "I've been redeemed." eles falam assim: eu fui redimido. They need to be careful, Tem que tomar muito cuidado. because you need to understand what you're saying. Você tem que entender o que você está dizendo. You see,
If someone gave me a great gift Se alguém me desse um grande presente, because they were wealthy, porque eles são ricos, I can say, wow, você poderia dizer assim: uau, dance around. vou dançar e I'm festejar. so happy. Eu estou tão feliz. But if someone gives me a gift Mas se alguém me dá um presente at the cost of the death of their own son, e que esse presente custa o filho, a vida do seu próprio filho, I'm going to take that with a bit more seriousness. eu vou receber esse presente com um pouco mais de I seriedade. can rejoice, yes. Eu posso me alegrar, claro que sim. Let the redeemed of the Lord say so. Que os remidos do Senhor digam isso. But know what you're saying. Mas entenda o que você está dizendo. You are redeemed Você está remido because he was slaughtered. porque ele foi massacrado. And that must always be in the back of your mind. Isso sim, tem que sempre estar na mente, lá na sua mente. Now what does redemption mean? O que significa redenção? It means to pay a price Significa pagar um preço in order to set free a prisoner a fim de libertar um prisioneiro or a captive or a slave. ou uma pessoa que foi capturada, um escravo. You were a prisoner, Você era um prisioneiro, a slave, um escravo, a captive, um cativo, but you weren't a victim. mas você não era vítima. You were all those things because of your own sin. Você era todas aquelas coisas por causa do seu próprio pecado. And in order to be saved, a price had to be paid for you. E para que você fosse salvo, um preço teria que ser pago para você. Now, to whom was the price paid? Para quem foi pago o preço? Let me give you an illustration from a film that I saw just recently. Deixa eu dar uma ilustração de um filme que eu assisti um tempo atrás. You see a man chained to a prison wall. Você vê um homem acorrentado a uma parede de uma prisão. He's suffering. Ele está sofrendo. And then all of a sudden the narrator tells us Aí de repente o narrador nos diz that as he's hanging there in that wall, que à medida que ele está lá pendurado naquela he parede, represents us ele nos representa in our sin. nos nossos pecados. And then all of a sudden in the video you see a shadow drawing near. E aí de repente num vídeo você vê uma sombra se aproximando. And the narrator tells us it is Satan. E aí o narrador nos diz: esse é Has Satanás. a great whip in his hand. E ele tem um chicote grande na sua And mão. he's about ready to come down with all his fury upon the sinner. E ele está pronto para descer o chicote em cima daquele pecador. But as he's drawing near, Mas à medida que ele está se aproximando, Christ interposes. Cristo entra no meio. And Christ takes the beating on behalf of the sinner. E Cristo recebe o chicote no lugar do pecador. That is heresy. Isto é heresia. And I hope you can recognize E it. eu espero que você tenha reconhecido por que é heresia. Because if you can't, you don't understand the cross. Se você não entendeu a heresia nessa ilustração, você não entendeu a cruz. On the cross, Christ did not suffer the wrath of Satan. Na cruz, Cristo não sofreu a ira de Satanás. On the cross, he suffered the wrath of God. Na cruz ele sofreu a ira de Deus. Although there is a certain sense in which Satan had dominion over you, Há um sentido em que Satanás tem domínio sobre você, your problem was not Satan. mas o seu problema não é Satanás. Your problem was God. Seu problema é Deus. It wasn't Satan coming after Não you. é Satanás que vinha com a sua ira atrás de It você. was God coming after you. É Satanás que está atrás, é Deus que está atrás de você. In his righteousness, Na sua justiça, in his holiness, na sua santidade. and you having broken every one of his laws. E você quebrou todas as suas leis. His justice demanded your death. A sua justiça exigia a sua morte. Yet at the same time, Ao mesmo tempo, his love sent his son. o seu amor enviou o seu filho. And his son stood in your place. E o seu filho permaneceu no teu lugar. Between you and the wrath of God. Ficou entre você e a ira de Deus. Let me put it this way. Deixa eu colocar da seguinte maneira. God saved you from himself. Deus salvou você dele mesmo. God saved you for himself. Deus salvou você para ele mesmo. And God saved you by himself. E ele salvou você por intermédio dele mesmo.
Now there's something very important I want you to understand. Eu quero que você entenda algo muito importante aqui. I never want you to think this way. Eu não queria que você pensasse da seguinte maneira. I don't want you to look at the Father Eu não quero que você olhe para o Pai, as an angry God who wanted to kill you, que como um Deus irado que queria te matar, but his Son who loved you mas o Filho dele que te ama, got in between you and the Father se colocou entre você e o Pai and saved you from the Father. e salvou você do Pai. That is not the way it works. Não é assim que funciona. Listen to the Bible. Escute a Bíblia. For God so loved the world Porque Deus amou o mundo that he sent his only Son. de tal maneira que enviou o seu Filho. God the Father loves us. O Pai nos ama. But here's the problem. Mas eis o problema. We have sinned. Nós pecamos. We have violated justice. Nós violamos a justiça. And in his righteousness, E na sua justiça, he must condemn us. Ele tem que nos condenar. And the Son agrees with that condemnation. E o Filho concorda com essa condenação. But the Father and the Son and the Spirit Mas o Pai, o Filho e o Espírito, contrived a plan to save us in love. eles elaboraram um plano para nos salvar em amor. And the Father loved his people so much E o Pai amava o seu povo de tal forma that he sent his Son. que Ele envia o seu Filho. And the Son loved his people so much that he came E o Filho ama o seu povo de tal forma que Ele aceita e vem. and died in our place. E morre no nosso lugar. Redemption. Redenção. Verse 25. Verso 25. Whom God displayed publicly as a propitiation in his blood through faith. A quem Deus propôs como propiciação para manifestar a sua justiça. The word propitiation, A palavra propiciação, apart from the names of God, a parte dos nomes de Deus, it is possibly the most important word in the entire Bible. possivelmente é a palavra mais importante em toda a Bíblia. Do you know what it means? Você sabe o que significa? Now, I don't want to hurt you here, but I want to show you something. Eu não quero machucar você, mas eu quero te mostrar uma coisa. I meet Christians, Eu encontro crentes, sincere Christians, crentes sinceros, real ones, verdadeiros, who have been in church for 15 and 20 years. que já estão na igreja há 15, 20 anos. They've never heard a sermon on propitiation. Eles nunca ouviram um sermão sobre propiciação. They don't know what it means. Não sabem nem o que significa. And yet, the theologians of church history E ainda assim, os teólogos da história da igreja would agree with me in saying it is at least one of the most important words in the entire Bible. Esses teólogos da história da igreja concordariam comigo em dizer que é uma das palavras mais importantes da Bíblia. What is that telling us? O que isso nos diz? There are a lot of preachers preaching a lot of nonsense, Tem muitos pregadores pregando muita coisa tola. and they're not feeding God's people with the most important things. E eles não estão alimentando o povo de Deus com as coisas mais importantes. They are men who are carnal. São homens que são carnais. They love carnal things. Eles amam coisas carnais. And they preach carnal things. E eles pregam coisas carnais. And the most precious things E as coisas mais preciosas, they despise. eles desprezam. It's true. É verdade. What is O propitiation? que é propiciação? It refers to a sacrifice Se refere a um sacrifício that is given que é dado to satisfy God's justice. para satisfazer a justiça de Deus. And in satisfying God's justice, E ao satisfazer a justiça de Deus, it appeases his wrath. esse sacrifício aplaca a ira de Deus, apazigua a ira Who de Deus. is that sacrifice? Quem é esse sacrifício? Jesus Christ our Lord. Jesus Cristo nosso Senhor. Now, look at verse 25 at the very beginning. Agora veja o final, o início do verso 25. Whom God displayed publicly. A quem Deus propôs. Jesus Christ was crucified Cristo foi crucificado in the religious center
of the universe. no centro religioso do universo. He was crucified publicly for everyone to see. Ele foi crucificado publicamente para que todos vissem. Why? Por quê? Why? Por quê? And why does Paul specifically say displayed publicly? E por que Paulo aqui enfatiza aqui que Deus propôs isso para manifestar, isto é, colocar isso em público? He is going to go on to teach us some of the most wonderful truths in the scriptures. Ele continua aqui para dizer uma das verdades mais lindas da Bíblia. And this is what I've been building up to. E eu estou crescendo nas últimas palestras para chegar nesse aqui. Why was Christ crucified publicly? Por que Cristo tinha que ser crucificado publicamente? When you do something publicly, Quando você faz algo público, it's because you want all the world to see something. é porque você quer que o mundo inteiro veja algo. Now, automatically, you're probably thinking this. Automaticamente você provavelmente está pensando o seguinte: Yes, he wants all the world to see that Jesus died for us. você está pensando assim, Deus quer que o mundo inteiro veja que Jesus morreu por nós. There you go again. De novo, você já errou. Putting you in front of God. Você está colocando você no lugar de Deus. Did you ever think Você já pensou that this whole thing's not really about you so much as it is about God? que isso não tem tanto a ver com você, tem mais a ver com Deus? Já pensou nisso? Now, he did present Christ publicly Sim, ele apresentou a Cristo publicamente for us to see him, para nós vermos for a us to Ele, know he died for us. para nós sabermos que Ele morreu por But there's nós, a greater purpose, mas tem um propósito maior and it's found right here. e está encontrado aqui, Verse 25. verso 25. He was portrayed publicly Deus propôs isso para manifestar publicamente, to demonstrate God's righteousness. para demonstrar a sua justiça. Now, why does God have to demonstrate or prove that he's righteous? Por que Deus tem que demonstrar ou provar que Ele é justo? Has God done something in the past that would make everyone believe that he's not really just? Será que Deus fez alguma coisa no passado que faria com que as pessoas entendessem que Ele não é justo? Yes, Sim, he has. Ele fez. He's done something Ele fez algo since the fall of Adam desde a queda de Adão that would throw into question whether or not he's really just. que faria com que as pessoas levantassem a pergunta: será que Ele é justo? What is it? O que Deus fez? Verse 25. Verso 25. Because in the forbearance of God he passed over sins previously committed. Deixa o final do verso. Na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Now what does that mean? O que isso significa? You see, here's what you need to understand. Isso que você tem que entender. If God sent everyone to hell, Se Deus envia todo mundo para o inferno, he would not have to give any explanation. Ele não teria que dar explicação nenhuma. All of heaven would be in agreement with it. Todo o céu concordaria com Ele. There's no inconsistency. Não há inconsistência qualquer. They deserve to go to hell. Eles merecem ir para o inferno. You sent them there. Você os enviou lá. You did right. O Senhor fez o que é certo. Let's go on. Vamos continuar. Here's the problem. Mas o problema é o seguinte: When God does not send them to hell, quando Deus não os envia ao inferno, that's when all of heaven is going, what's going on? aí que o céu fala assim: o que o Senhor está fazendo? Now think about it. Pensa nisso aqui. Now I'm going to try to illustrate this. Eu quero ilustrar essa verdade. Satan, Satanás, we know so little about him. nós sabemos tão pouco dele. We know little about his fall. Nós sabemos pouco sobre a sua I know queda. people write all kinds of books. Eu sei que pessoas escrevem livros sobre Satanás. But if you lash yourself down to scripture, we don't know as much about him as we think. Mas se você se deter só às escrituras, nós não sabemos tanto dele quanto você acha que a gente sabe. appears to have been an angel Aparentemente era um anjo who rebelled against God, que se rebelou contra Deus, who fell. que caiu. And in his falling, what did God do? E na sua queda, o que é que Deus fez? He decreed perfect justice against him. Deus decretou perfeita justiça contra ele. No mercy, Nenhuma misericórdia, perfect justice. justiça perfeita. Now let's go to Adam. Agora vamos voltar para Adão. Adam, you eat from that tree, you will die. Adão, no dia que você comer daquele fruto, você vai morrer. He eats from the tree, E Adão come do fruto. and he does die. E ele morre.
But it doesn't play out like we think. Mas não acontece o que a gente imagina. Because in that judgment, Porque naquele juízo, what do we find? o que a gente encontra? Mercy. Misericórdia. Even in Genesis chapter 3 verse 15. Mesmo em Gênesis 3, verso 15. It's the first promise of the gospel. É a primeira promessa do Evangelho. That God will send someone. De que Deus vai enviar alguém. Who will wound Satan mortally. Que vai ferir Satanás mortalmente. And will restore creation. E vai restaurar a criação. Now I want you to think about this for a moment. Queria que você pensasse nisso um instante. Playing the role of Satan. Aqui, de certa forma, colocando o papel de Satanás. God. Satanás dizendo para Deus, Deus, where's your justice? cadê a tua justiça? I fell. Eu caí. Perfect justice. Justiça perfeita. Adão, you gave him a promise. Você deu ele uma promessa. Noah. Noé. Yes, you killed everyone in the flood. Tudo bem, você matou o resto do pessoal no dilúvio, mas Noé, Noah was a sinner. Mas Noé também era pecador. Noah should have died. Noé devia ter morrido. Oh, and Abraham? E Abraão então? You call Abraham your friend? Você chama Abraão de teu amigo? He lied. Ele mentiu. He did not believe you. Ele não creu no Senhor. He also sinner. Ele também é um pecador. The nation of Israel, a nação de Israel, your people, o teu povo, you redeemed them from Egypt, o Senhor libertou o povo do Egito, and they worshipped me in the desert. E eles me adoraram no deserto. Oh, and David? E Davi então? David, you call him a son? O Senhor chama Davi de filho? Where is the righteousness of God in that? Cadê a justiça de Deus nisso tudo? David was an adulterer. Davi era um adúltero. And a murderer. E um assassino. You see? Tá vendo? In the forbearance of God, na longanimidade de Deus, His justice is thrown into question. A sua justiça aparentemente é questionada. And then even today, e ainda hoje, He looks at you. Ele olha para você. What about them? E eles? Look at them. Olhe para eles. They all deserve death. Eles todos merecem morte. 2,000 years ago, 2000 anos atrás, God put those questions to rest. Deus silenciou essas perguntas. All of you, come todos forward. Vocês. Satan, you take your place. Satanás, fique no seu lugar. Do you want to know how I can give a promise to Adam? Sabe como é que eu posso dar uma promessa para Abraão? You want to know how I can save Noah? Sabe como eu posso salvar Noé? You want to know how I can call Abraham a friend? Sabe como é que eu posso chamar Abraão de amigo? Do you want to know how I can call David my son? Sabe porque eu posso chamar Davi de filho? Look to the cross of Calvary. Olha para a cruz do Calvário. Because there you will find my son dying for them all. Porque lá você vai encontrar o meu filho morrendo por todos eles. Everyone who ever went to heaven. Todo mundo que já foi para o céu. In the past, present and future. No passado, no presente ou no futuro. They go there for only one reason. Eles chegam lá por uma razão somente. The Lamb who died on Calvary. O Cordeiro que morreu no Calvário. You say this. Você diz o seguinte: My faith saves me. A minha fé me salva. Your faith would be worthless. A sua fé é sem propósito, não tem valor nenhum. If an atonement had not been made. Se não tivesse tido um pagamento. Your faith cannot take away your sin. A sua fé não tira o seu pecado. Only a propitiation can take away your sin. Só uma propiciação tira o seu pecado. And you identify with that propitiation. E você se identifica com aquela propiciação by faith. Pela fé. Do you see? Você percebe? Why was Christ portrayed publicly? Por que Cristo foi exposto publicamente? To answer the question of the century. Para responder a pergunta do século. Look at verse 26. Veja verso 26. For the demonstration, I say, of his righteousness. Tendo em vista a manifestação da sua justiça. At the present time. No tempo presente. So that he. Para ele mesmo. Would be just and the justifier. Ser justo e o justificador.
We began this week asking a question. Nós começamos essa semana fazendo uma pergunta. How can God be just? Como é que Deus pode ser justo And yet pardon wicked men? e ainda assim perdoar homens ímpios? Now we have the answer. Aqui nós temos a resposta. Because he himself took flesh and paid for all their crimes. Porque o próprio Deus assumiu carne e assumiu sobre si todos os crimes da humanidade. That is the gospel. Esse é o evangelho. Now I want you to think just for a moment. Eu quero que você pense por um instante aqui. Some of you are sitting here Alguns de vocês estão sentados aqui and you're saying to yourself, e você está dizendo para si mesmo: I've been a Christian for 15, 20 years. eu sou crente há 15, 20 anos, pastor. I've never heard this in my entire life. Eu nunca ouvi isso em toda a minha vida. If you would go back about 100 years Se você voltasse cerca de 100 anos na história and then keep going back about 400 years e more, voltasse mais uns 400 anos na história, this is what you would discover. isso que você descobriria. This is the thing that was preached by every preacher every Sunday. Esse era o evangelho pregado por todo pregador todo domingo. And you could have walked up to a little child of 10 years E old você podia chegar naquela época numa criança de 10 anos de idade and they could have explained it to you. e eles poderiam explicar o evangelho para você. Now ask yourself, what has happened to Agora evangelicalism? pergunte a si mesmo: o que aconteceu com o evangelicalismo? What has happened to preaching? O que aconteceu com a pregação? What has happened to the pulpit? O que aconteceu com o púlpito? That God's people could so languish for a lack of knowledge. De tal forma que o povo de Deus, ele padece de uma falta de conhecimento. If they're not preaching Christ, Se não estão pregando a Cristo, if they're not going into this book and working with all their might to Se eles- draw out God's truth, se eles não estão se esforçando para que entendam toda a verdade de Deus a partir desse livro, if instead of giving you God's word, se ao invés de dar a palavra de Deus a vocês, they are giving you their silly little visions se eles estão dando as suas visões tolas e pequenas about how to have your best life now, sobre como ter a melhor vida agora, then flee. então fuja, Get out of there. sai de lá. Let me ask you a question. Deixa eu fazer uma pergunta a você. Do you go to your church because the music is professional? Você vai para a sua igreja porque a música lá é bem profissional? That's sickening. Isso é enojador, sabia? Do you go because they have wonderful social things that are very clean for your children? Você vai lá porque lá tem programas sociais muito higiênicos e ótimos para suas Do you crianças? go because it's exciting and there's a lot of beautiful, cool people? Você vai lá porque é muito empolgante, tem muita gente legal? Then realize this. Então perceba o seguinte: You're in error. você está em erro. One of the things that I so love about my pastor back home, Uma das coisas que eu amo acerca do meu pastor lá nos Estados Unidos, he's in his 30s. ele ainda tem 30 e poucos anos. And he's this old man's pastor. E ele é o meu pastor, de um homem velho como eu. Do you know why I go there? Sabe por que eu vou na igreja dele? Because this is what he says. Porque isso é o que ele diz. We will offer nothing in this church Nós não vamos oferecer nada nesta igreja except Jesus Christ. a não ser Jesus Cristo. And he means it. E ele está falando sério. If you come to that church, Se você chegar naquela igreja, there's only a few things they offer. só tem algumas poucas coisas que eles oferecem. Expository preaching, Pregação expositiva, long sermons, sermões longos, long prayer meetings, encontros de oração longos and much talk about Jesus. e muita fala sobre Jesus. Why do you go to church? Por que você vai para a igreja? Why do you identify with evangelicalism? Por que você se identifica com a igreja evangélica? Are you sure that you are really in the faith? Você tem certeza que você está na fé? Are your passions Christward and Godward? As suas paixões são a palavra de Deus, a palavra de Cristo?
Or is it just about the supposed gifts that Jesus can give? Ou tem a ver com as dádivas, os presentes que Jesus pode te dar? Study the Word. Estude a palavra. Renew your mind in the Word. Renove a sua mente na palavra. Cultivate an appetite for the best things. Cultive um apetite para as coisas mais saborosas e melhores. And the best of all best things E a melhor das melhores coisas is God in Christ. é Deus em Cristo. Let's pray. Vamos orar. Father, I pray that you would use this time. Senhor, eu peço que o Senhor use esse momento. Use this word, Lord, Pai, use essa palavra to glorify your name para glorificar o teu nome and to bless your e people para abençoar o teu povo here in Brazil aqui no Brasil and Portugal e em Portugal and Africa. e na África, In Jesus' name, no nome de Jesus. amen. Amém.